Pedro, primeiro agradecer a seus pais por terem permitido o nosso debate, viu? E é isso aí. Hoje, Pedro vai conduzir o nosso encontro virtual e o tema é Don Quixote, de Miguel de Cervantes, clássico da Isso. literatura internacional. Don Quixote, ou Don Quixote de la Mancha, é uma história que é sobre romance psicológico, sobre uma sátira às novelas de cavalaria da época. Tanto que o livro tem várias partes bastante humoradas, gostei muito desse toque que foi dado. E fala sobre, basicamente, as aventuras de Don Quixote, que é um cavaleiro andante, ou cavaleiro errante, que anda quase sempre acompanhado de Rocinante, o seu cavalo, e Sancho Panza, que é o seu escudeiro. E Don Quixote é um homem que, por algum motivo que não é revelado na leitura, ele acaba tendo alucinações de tanto consumir aquele conteúdo de novela de cavalaria e etc., ordem de cavalaria, ele fica fissurado naquilo e acaba entrando no personagem. Ele vê coisas que não existem, tanto que eu acho muito interessante a diferença. Sancho Panza é um cara mais racional. Sempre que Don Quixote fala alguma coisa ali que não existe, é tudo ilusão dele, Sancho Panza sempre acentua, desculpa, que aquilo é um delírio dele. Don Quixote não escuta, mas sempre tem aquele conflito entre o racional e o irracional. E mesmo que as passagens pareçam fictícias e realistas, é muito bem descrito. A descrição do ambiente, da época, muito fiel, né? Foi escrito pós-Idade das Trevas, já na Idade Moderna, o livro, né? 1605, quando foi lançada a primeira edição, porque tem duas partes. Uma foi lançada 10 anos depois. É bem descrito o ambiente, assim, muito fiel. E eu achei muito interessante essa parte do autor. Exatamente, Pedro. Eu anotei 3 momentos aqui da sua fala. Para iniciar o debate, é só situar historicamente essa obra. Ela foi escrita, como você falou, no século XVII, né? A primeira edição foi publicada no século XVII. A gente já, nesse contexto histórico, está na chamada Baixa Idade Média, já entrando na Idade Moderna, né? Porque é uma transição histórica, isso é um processo histórico. Positivo. Nomenclatura Alta Idade Média ou Baixa Idade Média, sobretudo francês. E aqui a gente já está no século XVII, né? Porque 1605 já é século XVII. Então a gente já está na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E é interessante dizer isso, por quê? Porque essa obra do espanhol, Don Quixote, é uma sátira aos romances de cavalaria da época. O que é que o Miguel de Cervantes percebeu? Que havia, digamos, uma escrita de qualidade questionável em sua época. E o que foi que ele fez? Por meio dessa obra, ele fez uma sátira aos romances de cavalaria. E tudo é meio cômico nessa história, né? Exato. Eu vou deixar um mote aqui para ti e depois eu retomo a fala. Até que ponto a questão, para a gente continuar o debate, até que ponto o Don Quixote era bravo ou era louco? Até onde vai a linha divisória da loucura e da bravura? É a questão. O que é que você tem a dizer, Pedro? Boa pergunta. Como eu já acentuei anteriormente, quase 100% das coisas que é descrito aqui é ilusão. Don Quixote. Ele, além de ter esse ato de loucura, ele tem uma fé muito grande, né? No cristianismo, tem uma fé muito grande. Tanto que é citado várias vezes, ele faz juramentos para Deus e etc. Juramentos pela igreja. Ele tem esse contraste de loucura e bravura. Ele acha que aquilo que está fazendo não é uma coisa normal, porque ele acha que ele é da cavalaria, ele acha que está fazendo o seu dever. Tanto que ele quase morre diversas vezes durante a trama. Quase ele fica muito ferido. Enfim, nesses seus atos de loucura.
Eu acho que seria mais fé. Don Quixote tem muita fé de tudo aquilo que ele faz. Ele leva, claro que ele não é, mas ele leva muito a sério ser um cavaleiro. Eu acho que é mais questão. Ele tem muita crença, ele tem uma crença absurda naquilo. Ele acha que aquilo que ele está fazendo é totalmente real, totalmente certo, uma coisa muito honrosa. Exatamente. Engraçado que eu nunca tinha escutado por essa perspectiva da fé e da esperança, e é verdade. Eu Uhum. tive contato com essa obra quando eu era mais ou menos da sua idade, mas eu recordo esse sentimento que eu tive com o primeiro contato. E Uhum. outro detalhe da obra é o questionamento sobre a justiça, né? O que é justiça? Ele, digamos, veste o manto de um guerreiro que tenta lutar pelo ideal de justiça, pelo menos aquilo que lhe parece justo. É, o que lhe Então, convém que ele fez. Bom, a partir da leitura dessa obra, eu gostei muito, porque eu acho que é como se fosse uma análise de como o ponto de vista altera uma coisa. Por exemplo, na cena em que Don Quixote está lutando contra moinhos de vento, na mente dele, ele acha que são gigantes abomináveis, que vão fazer o mal, perversidade, e o dever dele é de ser justo e proteger as pessoas. Ele está lutando contra, na mente dele, contra gigantes, fazendo bem. Mas esse é o ponto de vista dele. Se você for ver o ponto de vista de Sancho Panza, que é o escudeiro dele, é só um homem louco debatendo-se e lutando contra moinhos de vento. Que tanto, ele quase morre, Don Quixote, nessa parte. Ele fica gravemente ferido. Ou seja, eu acho muito interessante porque você vê como o ponto de vista de uma coisa influencia muito naquilo. O que para mim é uma coisa, para a senhora pode não ser, ou vice-versa. Eu achei muito interessante essa pontuação. Nem tudo é aquilo que parece ser. Quanto mais você pensa que vê, mais fácil você te enganar. exato. Filosoficamente falando, nós temos até temos um pensamento que diz mais ou menos assim: somos o que sentimos, né? O sentimento, ele transcende até o filosófico e chega ao jurídico. Existe uma obra de um autor, Pablo Lucas Bertu, cujo título é O Sentimento Constitucional. Ele procura trazer esse sentir humano à órbita jurídica. E eu considero bastante coerente esse pensar, somos o que sentimos, né? E você falou de ponto de vista. Isso me lembra até Nietzsche, que também foi um grande filósofo, né? Nietzsche, Ah, ele tem um livro que é uma leitura minha de cabeceira, Assim Falava Zaratustra, e nessa obra Nietzsche escreve que é uma questão de perspectiva. Então, eu posso olhar um fenômeno com um olhar, você olha com outro olhar. Por quê? Porque se tudo é uma questão de perspectiva e se há sentimentos envolvidos, aí eu complementaria o pensar de Nietzsche, tudo é questão de perspectiva, porque somos o que sentimos, a nossa visão é uma forma de sentido, com não é certeza. verdade? Eu participo de um grupo de meditação e hoje eu recebi dois pensamentos que eu considero que têm a ver com o que estamos a debater. Primeiro, em relação ao sentimento de justiça, né? Ou injustiça. E tudo é uma perspectiva. Uma perspectiva. A justiça, de repente, no meu sentir, no seu sentir, é uma injustiça, né? Então, olha Isso. só. Tem um provérbio árabe que diz o seguinte: pelo que o homem diz no momento da ira, se conhece muito mais do seu caráter. E o interessante é que nós conhecemos muito do caráter do Dom Quixote pelos seus momentos de ira, né? Porque nos seus momentos de ira, ele acreditava piamente que ele estava efetivando o ideal de justiça. Como a senhora falou, o livro abre espaço para muitos questionamentos na literatura.
como a senhora acabou de falar, nos momentos de ira, você realmente percebia que Don Quixote não voltava atrás na palavra dele. Ele acreditava piamente, como a senhora comentou. Ele acreditava piamente naquilo, nem quando ele estava mal, doente, com fome, cansado, sobre o limite, ele não desistia daquilo, como a senhora falou. Perseverança, ele tinha perseverança e fé naquilo que ele estava cumprindo. Isso é bem interessante de se ver. E você tocou em dois assuntos tão importantes, o perseverar, né? Perseverar nos seus ideais. Isso é muito importante e necessário para os dias atuais. E a pessoa manter sua palavra. Quanto à questão de manter a palavra, isso é muito importante desde que haja uma coerência, né, em relação ao pensar e às ações. Porque a pessoa também manter sua palavra sem acreditar no que está dizendo, aí não faz sentido algum, né? Hoje muito se fala de honestidade intelectual, e a honestidade intelectual, a meu ver e sentir, passa pela coerência. A coerência entre o pensar e o agir. Bom, como eu adiantei, essa obra ela tem múltiplas leituras. Quem tiver curiosidade, pode ver a película completa no YouTube e você encontra, se você procurar Don Quixote, você vai encontrar o audiovisual, uma película de mais de 2 horas, muito interessante, bem fiel à obra, mas há uma releitura da obra que eu assisti no Netflix, O Homem que Matou Don Quixote. É muito interessante, porque essa obra, essa releitura, na verdade, da obra, traz o debate para os tempos atuais. É interessante porque é um produtor cinematográfico que tenta regravar essa obra, sendo que a história é o tempo todo flashback. Mostra que quando esse produtor fictício ele era acadêmico, ele venceu o festival com uma leitura de Don Quixote, e no tempo em que se passa a narração, que faz esse jogo passado-presente, mostra já esse produtor de audiovisual mais maduro. E isso vai narrando toda a história nesse tempo passado-presente. E o ator que interpretou Don Quixote, meu Deus do céu, foi divino. Assim, muito fiel à personagem original. É um senhorzinho que está lá atuando. E, assim, quem tiver interesse, tem no Netflix. Eu nunca tinha ouvido falar dessa releitura que a senhora comentou. Outro ponto, a senhora sempre pede para mostrar, eu estou aqui, ó, com o livro Don Quixote, Miguel de Cervantes. Muito bom. Parabéns, isso é muito importante. Agora, pode ser que você não tenha a dimensão do poder da leitura e da abstração. Mais para frente, você vai ver como essa leitura vai ter significado, porque só a vida que mostra os significados. Então, as obras que eu li quando era da sua idade, elas têm um significado muito importante no meu dia a dia. Quando eu enfrento problemas, notadamente profissionais, aquilo lá vem uma personagem à minha cabeça. Don Quixote das crianças. Gente, aqui é o Monteiro Lobato narrando a história do Don Quixote. E começa com a Dona Benta. Você sabe quem é a Dona Benta, Pedro? Já ouviu falar? Não sei se fica Na infância eu lia muito de Monteiro Lobato. E se a minha cabeça não falha, quando eu era menina, eu vi um audiovisual do Don Quixote exatamente no sítio do Pica-Pau Amarelo. Era tão bom aquele programa, né? E aqui, é tão interessante esse livro, que conta a história de uma forma lúdica.
Monteiro Lobato foi um gigante, escreveu para adultos e para o público infantil também. O capítulo 1, ele é fenomenal, fala assim, Emília descobre o Dom Quixote. A Emília descobre o livro do Dom Quixote na prateleira da Dona Benta, vê aquele tijolão, fica curiosa, tenta tirar o livro da prateleira, não consegue, aí o Visconde Sabugosa entrega para ela uma alavanca. Olha que inteligente o Monteiro Lobato. Quando ele coloca a alavanca na narrativa, ele já está até dando uma aula de física. Porque tem um pensador que diz assim, me dê uma alavanca que eu movo o mundo, eu vou já ver quem é esse pensador, eu me esqueci do nome do pensador. Então aí ele já traz o conhecimento da física, né, da alavanca. E aí a Emília derruba o livro da prateleira. Quando derruba o livro da prateleira, cai em cima do Visconde Sabugosa. Aí chega a tia Anastácia e pensa assim, meu Deus, o Visconde morreu. E a partir daí, desse diálogo extremamente interativo, dinâmico, é que a obra vai sendo apresentada. E desse livro magnífico aqui do Monteiro Lobato, eu vou ler só umas 3 passagens e peço permissão, viu, Pedro? Já que eu te devolvo a palavra. Com certeza. Eu vou ler umas 3 frases. Olha só, já no capítulo 2, quando Dona Benta começa a ler o livro, olha como ela se refere ao fidalgo do Miguel de Cervantes. Engenhoso fidalgo da Mancha. E ela vai começar a explicar. Foi escrito pelo grande Miguel de Cervantes Saavedra. E ela explica também o que é essa mancha, né? Porque a gente chama Dom Quixote de la Mancha. O que é a mancha? O que é isso? Ela explica que é um pedaço da Espanha, pedaço onde vivia um fidalgo aí de uns 50 anos. Observe que em 3 linhas, Monteiro Lobato ambienta o leitor. Esse livro aqui é magnífico. Dom Quixote das Crianças, Monteiro Lobato. Você tem acesso à leitura de Dom Quixote de uma forma bem lúdica. Como a senhora comentou aí, eu acho muito interessante essa parte da releitura. Como a senhora mostrou, agora o livro, como a senhora falou, do filme, O Homem que Matou Don Quixote. É muito interessante quando ocorre uma releitura, porque o quê? Você consegue abordar um assunto que já foi um certo conteúdo fora da caixa. Você consegue pegar aquele material e produzir mais sobre aquilo. Pessoas que não entenderam direito, ou pessoas que não conseguiram interpretar, vão ter uma facilidade, vão saber mais, vai ficar mais lúcido e claro o conteúdo daquele livro. Exato. Há várias técnicas de leitura, né? Quando era mais ou menos a sua idade, eu pegava uma obra e lia afincamente, assim. Eu lia tanto, naquela época eu tinha pouco acesso a livro. Eu me lembro que eu lia a gramática do Hildebrando umas 3 vezes. Por isso que, graças a Deus, assim, eu tenho muito cuidado com a língua portuguesa, porque eu tive acesso ao conteúdo da gramática. A gramática não é estudo de menor importância, ao contrário, a gramática vai mostrar todo o funcionamento da nossa língua. E o que é a língua? Um conjunto de signos compartilhados socialmente. Eu vejo muita gente hoje desprezando a força da gramática. Isso é um equívoco gravíssimo. Só a posteridade vai mostrar esse equívoco histórico. Bom, Pedro, eu fiquei de pesquisar quem disse, né, quem trouxe a metáfora da alavanca. Foi Arquimedes. Olha o que Arquimedes diz. Dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Observe que Monteiro Lobato pega esse pensar de Arquimedes, que é um pensar físico até, e encaixa logo no capítulo 1 da obra. Então, se a pessoa, por isso é bom a pessoa ler, independentemente da idade. Eu estou a ler agora, a reler, né, o Dom Quixote, agora na perspectiva do Monteiro Lobato, e aqui a gente consegue fazer
os casamentos, né? Os pontos de contato com outras obras e outras aplicações do conhecimento humano. Agora eu vou mostrar outro livro, tá? Eu falei sobre o Monteiro Lobato e olha só que riqueza. Bem fininho, aqui tem a biografia do Monteiro Lobato. E se eu disser que esse livro foi resgatado da lata do lixo? Meu marido, uma vez, foi à rodoviária aqui em Natal, eu estou falando de Natal, o Pedro está em Fortaleza, e ele sabe que eu sou uma leitora, e encontrou esse livro aqui na lata do lixo da rodoviária de Natal. Claro que eu fiz uma asepsia, já faz muito tempo isso, e estou já a terminar esse livro, também estou há anos a ler. E aqui tem esse livro, traz um resumo das principais obras do Monteiro Lobato, que foi um grande brasileiro, até hoje pouco compreendido. Mostra que Monteiro Lobato não escreveu só para crianças, escreveu para adultos. E só para estimular a curiosidade, lembrando que o Monteiro Lobato, ele nasceu no século XIX, mais precisamente em 1882. Você sabe onde, Pedro? Ele nasceu? Negativo. Em Taubaté. Isso aí eu me lembro desde quando era menina. Taubaté, na minha época, a gente estudava muito Monteiro Lobato. Taubaté, São Paulo, né? Em 1931, ele foi um grande brasileiro. Ele fundou a Companhia Petróleo do Brasil. Ele acreditava nas riquezas do Brasil e fez campanha pela exploração de minérios brasileiros. Ele foi um grande brasileiro. E em 1948, ele morreu vítima de um espasmo vascular. Ele morreu relativamente novo para os dias atuais, né? Nasceu em 1832 e morreu em 1948. O bom de quando nós lemos uma obra é que a gente não fica só naquela obra. Por exemplo, a gente começou falando da obra de Miguel de Cervantes e a gente foi parar em Monteiro Lobato. A literatura é muito ampla, assim, a gente começa em um ponto e termina em outro. Isso é muito interessante também. Exato, a literatura permite transcender, ajuda você a estimular a sua criatividade, a criatividade tão valorizada por Einstein, tão valorizada por Tesla, né? O Tesla, ele foi um visionário, um físico, né? Um engenheiro. O Tesla, ele, enquanto o Thomas Edison compreendia a correção da corrente contínua, entendia que só era adequada à corrente contínua, Tesla inventou a corrente alternada. E, em razão dessa corrente alternada, nós temos a iluminação aí que se vê hoje nas ruas, nas vias públicas. Eu sou fã do Nikola Tesla. Podemos, mais para frente, quando você terminar alguma leitura dele, podemos fazer um encontro virtual. É tão interessante Tesla que ele entendia que antes de qualquer projeto para o papel, tinha que estar todo desenhado na cabeça dele. Ele entendia que você ir para o papel, para o front, sem ter todo o projeto desenhado na sua cabeça, isso é perder tempo. Eu leio a biografia do Nikola Tesla. É muito importante ler e aprender com biografias, né? Quero agradecer a todos que entraram na live, todos que permaneceram, viram o conteúdo e agradecer diretamente a senhora pela chance que está me dando aqui. Muito obrigado. Gratidão, Pedro. Também aprendi muito com você. Agradecer aos seus pais por terem viabilizado esse momento. Mandar um abraço para a sua avó. E é isso aí, pessoal. Agradecer a todos. Estamos encerrando já essa transmissão. Paz e bem.